presença, por favor. Por hora, vamos escutando um chorinho, que é uma modalidade maravilhosa do Brasil, né? Maravilha! Sejam todos bem-vindos à aula 5, a quinta aula, o nosso quinto encontro do Programa de Formação de Formadores Inicial da Juventude. Nessa aula, nós vamos tratar do tema da metodologia, técnicas e da educação popular. Meu nome é Jairo Dutra, eu sou educador da Equipe Nacional de Formação da CUT. Estou aqui na base do Rio de Janeiro, sou carioca e também trabalho na assessoria de formação da nossa CUT estadual. Seja bem-vinda, Rosana. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Rosana, também vou conduzir hoje esse quinto encontro. Eu atuo na equipe nacional de formação da SNF, mas também estou aqui em Florianópolis, numa escola que atende os trabalhadores e a comunidade, é uma escola que faz parte da rede de formação, que é a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha. Isso aí. Bem-vinda, Marciana Ferreira, nossa nova companheira da equipe nacional de formação da CUT. Ei, gente, boa noite. Bora lá, animação para mais uma aula. Meu nome é Marciana, sou paraibana, estou chegando na CUT, né, recentemente, para contribuir aí com o processo de formação. Faço parte da equipe nacional de formação e da Escola 7 de Outubro. Vamos lá, vamos embora. Isso aí, gente. Então, como eu disse, o tema da aula hoje é metodologia e técnicas de educação popular. Então, nosso desafio aqui é dialogar com vocês, construir com vocês, né, uma reflexão sobre o que é metodologia, a importância da metodologia, qual metodologia, né, a Política Nacional de Formação da CUT, as nossas referências na educação popular, opta e tenta desenvolver e desenvolve nos seus processos formativos. Cabe a mim aqui, nesse momento, né, fazer
uma memória, trazer uma memória dos conteúdos que nós conversamos, discutimos, refletimos na aula anterior, né, cujo tema. Pode botar a apresentação, Arthur, por favor. Cujo tema era Educação Popular, Trabalho de Base, Estratégia da CUT. Vou cumprir um pouco, fazer um pouco esse esforço de trazer essa memória do curso. Pode passar. Então, como eu disse, né, essa atividade foi trazida da memória pela Juliette, não, pela Juliana, cumpriu esse esforço de fazer a divulgação, de trazer, né, é, um pouco do que foi discutido, né, e também o camarada Tácito, educador da Escola Chico Mendes. Eu queria trazer algumas coisas da educação que se relacionam com a estratégia da CUT e também com o trabalho de base. Uma que a gente tem a educação como um instrumento de transformação da realidade, não um instrumento de reprodução de valores, conhecimentos, formas de vida, né, relacionada a uma classe dominante, a um modo de perceber e organizar a sociedade. Então, nós temos a educação como um processo constante, permanente, né, de que busca a transformação da sociedade. Temos também a educação como uma ferramenta de libertação de todas as opressões dessa sociedade que, né, nos submete a diversas situações de opressão, né, não só, né, uma opressão do ponto de vista da exploração do trabalho, mas também opressão do ponto de vista da raça, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da religião, de outras tantas dimensões das relações humanas. Temos também a educação como um dispositivo de luta contra a hegemônia. Na perspectiva que é um instrumento de transformação, ela deve servir para a gente, né, para operar, para nos colocar no jogo e na disputa por uma sociedade melhor, né? Então, né, a educação é um meio de autorrealização, de conscientização da luta, né, de fazer a luta ideológica para nos potencializar, para potencializar a nossa organização, a nossa ação sindical, a nossa ação política nessa disputa. Ela forja sujeitos, né? Enquanto um processo de reflexão, debate, na perspectiva da transformação, nós somos forjados também nesse processo, enquanto sujeitos históricos, sujeitos militantes, como lutadores, né? Ela desenvolve também comportamento, valores para essa nova ordem social, para uma nova sociedade, né? Um novo homem, uma nova mulher livre dessas opressões. Trazendo um pouco, né, o debate que aconteceu no grupo, né, na aula anterior, né, a gente pôde, a partir da leitura de dois trechos do Paulo Freire, né, falar da pedagogia, que está no livro dele, né, sobre pedagogia da autonomia, né, em que ele, no primeiro trecho, né, então, ele traz o elemento da criatividade, traz o elemento da crítica. Então, a educação, na perspectiva transformadora, na perspectiva da conscientização, na perspectiva de lidar, né, com a realidade, ela tem que promover, né, de alguma forma, a saída, né, da consciência individual, de uma criatividade ingênua, que eles chamam, para uma criatividade por uma criatividade epistemológica, uma crítica que consiga trazer elementos que o indivíduo, que o nosso educando, ele salte no processo de conhecimento, de encarar a realidade, de trabalhar com as contradições, de desvelar, né, o que está por trás, né, nessa realidade que é tão complexa, tendo o papel do educador, né, como condutor desse processo, não aquele que vai dar a luz, mas aquele que vai conduzir, né, coletivamente um processo de construção de conhecimento, de trabalhar com as contradições, como eu disse, né? Promover o educando ao desenvolvimento de uma curiosidade mais crítica, né? É uma curiosidade insatisfeita, indócil, como diz lá no texto do Paulo Freire, em contraposição a uma curiosidade ingênua, próxima ao senso comum, né? Não crítica nesse sentido.
Então, nosso papel é estimular, provocar a crítica através da pergunta, do método, né, a partir, né, de um método que tenha um certo rigor científico, e não um achismo, né, e não frases feitas e tal. Tá? Nesse sentido, né, a gente está indicado também, a nossa perspectiva a partir da realidade, né, desse educando, né? A partir da prática cotidiana, das suas experiências, das suas reflexões, mesmo que ingênuas, mesmo que pouco, né, com poucos elementos para análise, mas daí sim, né, sistematizar, aprofundar, teorizar sobre isso, né, não trazendo os conhecimentos científicos historicamente acumulados, mas problematizando, essa prática ou essa reflexão ainda incipiente, né? Para aí sim a gente voltar coletivamente a uma nova prática, né? Uma prática que permite, né, a transformação de alguma forma planejada, organizada coletivamente, fortalecida, né, no próprio momento da reflexão. Pode passar, né? No outro ponto, né, ainda reforçando o papel do educador, né, Paulo Freire traz essa ideia de que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Eles afirmam, né, pensar certo e fazer certo. Pensar certo, fazer certo, não é que exista uma pré-concepção de verdade, uma pré-concepção de conhecimento, mas está na linha do que antes foi colocado, né? O educador como um condutor do processo educativo, né? Pensar certo e fazer certo está na linha de negar fórmulas como, né, faço o que eu mando e não o que eu faço, né? Então, isso vale para o que eu estou dizendo, mas não vale para mim, né? Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal, ele diz lá no texto. Ou seja, o que a gente diz, o que a gente expressa, tem que ser fruto de uma convicção, de uma argumentação, né, de uma análise, né, que tem um certo rigor científico e não apenas um transbordar conhecimento é, sem substância intelectual e tal. Né? Ou então uma outra, né? Você sabe com quem está falando, que é uma coisa muito próxima, uma frase muito é, é, presente em sociedades autoritárias como a nossa, culturalmente autoritárias como a nossa, né? Então, fazer parte do pensar certo é o gosto da generalidade, e não apenas, né, a determinação, ou o mando, ou a imposição de um modo de fazer. A gente trabalha com diferenças, com heterogeneidades entre os cursistas, entre os dirigentes. Então, essa prática do processo formativo, corporificar, né, as palavras através de exemplos, ajuda e conduz o processo de reflexão, né, e revelar as contradições presentes na sociedade. Adiante. Em relação ao trabalho de base, né, o Tasso trouxe para a gente essas reflexões do texto do Ranulfo Peloso, né, a retomada do trabalho de base. CUT, por exemplo, né? É fazer no novo contexto que exige da gente. Vocês me ouvem, gente? Deu aqui, a sua conexão está instável. Me ouvem? Sim, Então, estou Aqui para mim seguro. travou. Voltou Voltou agora. agora. Voltou? Beleza. Então, Será que é só o meu? não, que apareceu aqui instável mesmo. Mas vamos lá. É a gente fazer no contexto atual. Então, a gente precisa refletir sobre, né, efetivamente, quais os desafios estão colocados para a gente atual. Mas o fundamental é que a gente faça trabalho de base, né? Faça o diálogo com nossos colegas, nossos iguais, né, com a nossa classe, né? Ele diz lá o que que é esse trabalho de base, então, e a importância desse trabalho de base, né? Se a gente pega a CUT, né, a CUT
nasce nessa perspectiva de construir um sindicalismo a partir da base, né? Mobilizar, organizar, né? Construir consenso, consciência, né? Para a luta e para a organização, né? Para o mundo melhor. Então, o trabalho de base é fundamental, né? Se opõe ao populismo, né? De uma visão de sindicato pelega, que é um termo usado muito na época, né? Como fazer trabalho de base? Então, tem um passo a passo, né, que pode ajudar a gente nessa tarefa, né, de reunir, de conversar, dialogar, de tensionar, de estabelecer uma pedagogia da pergunta, né, para construir esse trabalho de forma consistente. Cássio provocou a gente, né? Como é que a gente percebe, como a gente percebe o trabalho de base nos sindicatos, né? Existem limites, existem tensões, existem potencialidades. Então, a gente precisa nos debruçar sobre esses limites, tensões e potencialidade, né? E descobrir, né, interseções, por exemplo, entre o processo educativo que a gente está vivenciando e o trabalho de base que a gente tem que se desafiar a fazer ou continuar fazendo de uma forma melhorada, né, nas nossas bases sindicais. Pode ir adiante. Sobre a atividade formativa, né? Pode passar. O que a gente identificou é que apenas 7 cursistas se desafiaram lá no fórum a colocar, né, suas considerações e suas proposições sobre a atividade. Qual era a atividade? Contribuir na reflexão e apreensão do conceito de mística e importância da luta sindical. Então, tinha que ler um texto lá do Ademar Borgo, né, a mística, parte da vida, a luta, elaborar uma proposta de mística para atividade formativa de base, para uma qualquer atividade formativa de base, sem muita, né, dimensão, precisa desenhar a atividade formativa, mas propor uma mística, né? Compartilhar na plataforma. Então, esses 7 aí, né, colocaram lá. Pode ir a seguinte. Desses 7, eu tirei assim algumas queria fazer alguns comentários dialogando com vocês, né? A Vanessa trouxe apenas um comentário, né? Que a partir da leitura, provavelmente, que ela fez do texto do Bogo, né? Reanimar constantemente as energias vitais, além do simples interesse e acima do sucesso e fracasso. Então, esse elemento da mística, né? Que ela está relacionado a trazer ânimo, né? A fazer ligações, a estabelecer identidades, né, a trabalhar, né, o aspecto, né, do sentimento, da emoção, do pertencimento, para animar, né, a nossa difícil tarefa, né, mas a tarefa militante de luta por uma sociedade melhor. Já o Eric, né, ele propôs uma dinâmica de motivação, assim ele mesmo chamou, né? A dinâmica chama-se cai um, cai todos, né? Aí tem essa moral da história na dinâmica que ele propôs, depois vocês podem visitar lá, né? E lerem, quem não leu, né? Numa organização, numa entidade sindical, onde todos estão lutando pelo mesmo ideal, se um cair, todos caem. Se um tentar cair, os outros sustentarem, nem se ele quiser, ele irá cair. Então, é uma dinâmica que propõe, né, um desenvolvimento, mas, na verdade, é uma dinâmica, não é propriamente uma mística, né? Mas eu queria, assim como o Rufino também propôs uma dinâmica de reflexão e aprofundamento. Aqui eu classifiquei reflexão e aprofundamento, que leva a gente a discutir um pouco quem sou eu hoje, quem fui eu no mundo do trabalho um tempo atrás. Também tem lá uma proposta de desenvolvimento. Então, para esses dois, e também para a Vanessa, né, eu proponho um desafio, né? Como é que eu transformar essa dinâmica numa proposta de mística? Como é que eu posso ampliá-la no sentido de incorporar elementos da mística? Que outros elementos da mística podem ser pensados? Talvez lançar mão de uma poesia, fazer uso de símbolos do sindicato, que provoquem experiências sensoriais, né? Criar sensação de pertencimento, estabelecer palavras de ordem, né? Então, outras tanto, criar uma ambientação, né,
para que essa mística ocorra, fazer com que, né, todos participem de alguma forma ativa, ou mesmo não estando presente, mas que não presente diretamente com funções da mística, esteja presente como público, atuante, etc. Então, é um desafio. Seguinte, né, já a Juliana e a Grace trouxeram dois poemas, né? A Grace trouxe uma poesia sua, né? O que nos move. Vale a pena ler a poesia da Juliana, muito bonita, muito provocativa, né? No final das contas, o que nos move é a esperança, é a utopia, diz ela, a esperança no final do texto, depois de várias perguntas, né? Já a Grace trouxe até quando teremos paciência, né? Um poema do Mauro Iazzi, que é um professor, né, da UFRJ, né? E a ideia é a mesma, né? Como é que a gente pode utilizar essas poesias numa mística, né? Não houve propriamente, então, uma proposta de mística, mas sim, né, exemplos ou sugestão, né, da poesia e do poema, né, pela Juliana e a Grace, para serem utilizados numa mística. Então, a provocação também é essa, né, a sugestão. Quem sabe um jogral, ou mesmo uma leitura individual, pensar numa ambientação, quem sabe dispor perguntas, ou mesmo os valores presentes em tarjetas ou cartolina, como, por exemplo, né, expresso na poesia O que nos move, né, dar movimento, contando com a participação de todos no grupo e tal. Ok? Por fim, né, eu identifiquei duas proposições, né, de mística, que foi feita uma pelo Cleisimar, né, e outra pela Dulce Cleide, né? Ambos são do norte, né, da região norte brasileira, e ambas tratam da questão da Amazônia, né, da questão ambiental da Amazônia, né? O Cleisimar sugere aqui, né, uma dinâmica. Eu não vou ler ela por conta do tempo aqui, vocês devem, né, olhar lá, né? Mas ela tem uma cara de dinâmica, ou de mística, vamos chamar, né? Ele propõe aqui uma mística que tem um desdobramento, tem a utilização de recursos, tem algumas técnicas para fazer, né? Tem um objetivo muito claro, né? Que é, né, a contraposição, a luta contra-hegemônica, né, entre um processo de devastação, né, de geração de crise ambiental, né, que assola, né, boa parte já da Amazônia, e, por outro lado, uma luta, né, nossa, né, dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, do movimento sindical, né, em defesa desse patrimônio, né, que é a Amazônia. Então, ali tem um chamamento, né, aquela animação necessária para a gente continuar na luta, né, e ele sugere uma palavra de ordem final, né, que deve ser cantada por todos, ou pelo menos uma, né, a Amazônia vive, os povos amazônicos vivem. E a Dulce Cleide, para finalizar, né, o diálogo pode passar, com, com as sugestões, propõe também de uma forma bem estruturada, ó, tema, participante, decoração, né, material de apoio, música, ou seja, vários elementos que articulados geram um ambiente, um clima, né, de respirar, né, vou chamar assim, né, o sentimento amazônico, né, a identidade amazônica, a cara do Amazônida, né? Então, ela propõe uma ciranda, né, a partir de elementos, a partir de com uma música jeito tucuxu do grupo Senzala, né, ao fundo, com vários símbolos da Amazônia e do movimento sindical ao centro, numa roda, né, as pessoas dançam em ciranda ao ouvirem a música, né? E tem um objetivo bem definido aí, né? Fazer os participantes, os demais presentes, refletirem sobre a importância dessa mística, etc.
Então, assim, eu já estou com o tempo um pouquinho avançado, eu queria fazer só essa última lâmina, né? Para a gente, o Eduardo, o Adhemar Borgo também traz isso, né? A mística é forma e conteúdo, né? Então, deve guardar algumas características, mas ela traz também determinados conteúdos que são importantes e devem fazer parte constante dos processos formativos, né, dentro da nossa política nacional de formação, das nossas práticas formativas, né? Então, ela tem que ter intencionalidade, ela tem que estar relacionada ao tema, ou um tema de uma, como aqui, vamos chamar de uma aula, né? Ou o tema de um momento, determinado momento de um encontro, de um seminário, de um curso, né? De uma parte do curso. Então, ela tem essa relação com o tema, ela tem que ter um objetivo, portanto, uma intencionalidade, e isso é o que, por que fazer uma mística, né? Não é fazer a mística, né, por fazer, né? Ela tem que indicar algumas técnicas, alguns procedimentos para o desenvolvimento dela, é o como fazer, né? E ela deve relacionar recursos. E a gente vai poder ver isso também quando vocês assistirem o vídeo que a gente vai propor para vocês, né, sobre metodologia, técnicas e procedimentos de educação popular, né? Então, alguns elementos da mística que não podem deixar de estar presentes, né? Ela tem uma dimensão ética, né? Está relacionada a valores, afetividade, generosidade, solidariedade, honestidade, outros, né? Em contraposição à violência, ao ódio, ao individualismo, que de alguma forma reina, né? Infelizmente. Então, essa dimensão ética que dá e que traz e que reforça laços de identidade, né, desse novo homem, essa nova mulher, essa nova sociedade que a gente pretende. A mística cumpre esse papel, né, de trazer à tona essa dimensão ética. Também trazer à tona uma dimensão estética, né? Está relacionada à nossa militância, à história de luta, né, da classe trabalhadora, né, a história contra as opressões, né, contra o padrão dominante de o que é ser um indivíduo, né, que sociedade é essa. Então, a gente, né, trabalha também, né, uma contraposição, desenvolve também, procura desenvolver uma contraposição estética, né, no processo de mística. E, por fim, né, a mística, né, quando a desenvolvemos, é para valorizar e mobilizar múltiplas formas de expressão do ser humano. A mística está relacionada à humanidade, né, a compartilhar, ao partilhar. Então, não só a oralidade, mas a imagem, as imagens, o nosso corpo deve falar na mística, né? Nos seus movimentos, né, na sua expressão física também, né? E nós devemos utilizar diferentes símbolos, então a simbologia é fundamental para você criar, né, esse ambiente de identidade, respeitando a diversidade dos grupos, né? Fechando aqui, né, teria outras tantas coisas que o texto do Adhemar Borgo traz para a gente comentar, mas eu queria parabenizar, né, os queridos que se desafiaram, né, a comentar e propor, né, as atividades de mística lá no nosso fórum. Dizer para vocês, companheiros, que esses que propuseram são os mesmos que fizeram a atividade intermódulo da aula, entre a aula 3 e a aula 4, são os mesmos que estão aí tocando o curso de forma, né, bastante compromissada. Eu queria aqui, ao falar isso, chamá-los também, né, nas próximas atividades formativas, fazerem essas anteriores e, né, fazerem as demais também. Rapidamente, eu já chamo aqui a Rosana, que vai encaminhar o momento seguinte da nossa aula. Obrigado pela atenção de todos. Teu microfone, Rosana. Sem som, Rosana. Bom, gente, então, para nós trabalharmos o tema desse quinto encontro, que é, como disse o Jairo, já disse, né, metodologias e técnicas da educação popular,
nós vamos assistir a um vídeo de um grande educador popular, Oscar Hara. Ele vai se apresentar nesse vídeo, mas eu queria aqui destacar algumas outras informações que ele não diz, ele se apresenta rapidamente, mas que merece uma contextualização. Então, Oscar Hara, ele nasceu no Peru e vive na Costa Rica, e ele tem uma extensa trajetória na educação popular e transformadora na América Latina. E ele atuou com Paulo Freire, né? No vídeo, então, ele está se apresentando, mas é importante também destacar o trabalho que ele, no continente, especialmente no Brasil, desde os anos 80, que ele realizou uma série de atividades com organizações como o CEPIS, Instituto Cajamar, o MST, o MOVA em Porto Alegre, entre outros. Nós, na rede de formação, para nós, ele é uma grande referência e tem contribuído também no debate sobre a concepção metodológica dialética e a sistematização de experiência na educação popular. Então, em 2021, no centenário de Paulo Freire, Oscar Hara participou das nossas quartas freirianas e no processo de sistematização dessa experiência da CUT, que saiu numa publicação em 22, na obra Paulo Freire Vive. O conteúdo desse vídeo que a gente vai assistir é apenas um trecho, porque a gente editou por conta do tempo, né? Esse vídeo é fruto de um convite que a gente fez para o Oscar Hara estar contribuindo na nossa formação, e ele gravou especialmente para o programa de formação de formadores inicial em 2023. Então, tendo em vista a impossibilidade de ele estar presencialmente conosco na época. Então, eu peço que vocês assistam com atenção esse vídeo, pois ele nos dará valiosas orientações para o desafio que nós vamos propor nessa noite no trabalho em grupos. Então, após a sessão do vídeo, a companheira Marciana vai encaminhar com vocês essa proposta de trabalho em grupos. Então, vamos assistir o vídeo e depois Marciana entra para fazer esse encaminhamento. Obrigada. Bom dia, companheiras e companheiros da CUT do Brasil. Que um grande abraço desde Costa Rica, São José da Costa Rica. Meu nome é Oscar Hara, eu sou educador popular do Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe, o CEAL, e do Centro de Estudos e Publicações Alforja, na Costa Rica. Eu trabalho com muitos grupos, organizações populares em vários países, tenho um carinho muito especial pelas experiências do Brasil, e tenho tido a oportunidade de conhecer o Paulo Freire, de trabalhar com ele, com Carlos Rodrigues Brandão, com outras pessoas, Pedro Pontual, etc., que trabalham na educação popular, e fico muito honrado com este convite da companheira Rosana, a companheira Eliane, de participar nesse momento para falar sobre o tema da metodologia dos processos de formação dentro da CUT, da Secretaria da CUT, e dentro de uma perspectiva da educação popular. Fico muito honrado porque eu acho que gostaria de conversar com vocês alguns minutos sobre alguns elementos que eu encontro que são chaves para atingir esses desafios metodológicos que nossas práticas sempre estão encontrando. Então, brevemente, quisiera compartilhar uma apresentação para que na tela me ajude, porque meu portunhol ainda está em processo de desenvolvimento, de aprimoramento, então pode me ajudar a ficar mais claro nessa conversa. Eu tenho titulado Metodologia, Métodos, Técnicas e Procedimentos nos Processos Participativos de Educação Popular. Aparentemente é um tema, um título um pouco longo, mas acho que todos os aspectos estão interrelacionados a metodologias, métodos, técnicas, procedimentos, quando falamos de processos participativos de educação popular. E eu espero que essas ideias sejam úteis para vocês e seu trabalho concreto. A pergunta da metodologia tem a ver com aquela famosa palavra do como fazer. Às vezes as pessoas dizem, eu sei o que devo fazer, quais são os conteúdos que temos que trabalhar, mas como fazer? Como fazer nesse momento, com esse grupo de pessoas que tem tal e tal experiência, que tem tal e tal expectativa, e que estamos vivendo tais elementos nesse momento.
E, pelo tanto, a pergunta do como tem diferentes níveis. E vamos diferenciar um nível mais geral, mais abrangente, que o tema, o nível da concepção metodológica ou metodologia, de maneira geral, os métodos mais específicos, as técnicas e procedimentos, como distintos níveis desse como que devem responder às necessidades que encontramos em nossa caminhada de cada dia. O primeiro elemento, devo dizer, que é que todos esses aspectos metodológicos devem corresponder à nossa proposta ético-política pedagógica, nossa proposta integral de transformação, de compreensão e transformação do mundo. Essa proposta é a que vai orientar a concepção metodológica com que a gente vai trabalhar e, pelo tanto, com os métodos, as técnicas e procedimentos concretos. E vamos analisar um pouco cada um desses aspectos, levando em conta que todos devem corresponder à lógica, ao sentido de nossa proposta ético-político-pedagógica. O primeiro elemento é o elemento da concepção metodológica, né? Quando falamos de metodologia ou concepção metodológica, estamos falando de a necessidade de desenhar, de tricotar uma articulação integral, articular integralmente todos os elementos que intervêm no processo organizativo, no processo formativo. A situação do contexto, as características, interesses, necessidades, saberes dos participantes, os objetivos que queremos atingir, os conteúdos que vamos trabalhar, que consideramos importantes para trabalhar, os momentos que vamos desenvolver ao longo do processo, as etapas, etc. E os tempos que vamos dedicar para cada um destes aspectos. Pelo tanto, essa articulação, essa vinculação integral, essa perspectiva integral, vamos chamar de em metodologia ou concepção metodológica, que é o nível mais abrangente desta preocupação de como. Mas temos outro nível, que é um nível mais específico, que falamos de métodos, distintos métodos que podemos compreender como distintos caminhos para conseguir objetivos e metas específicas. Por exemplo, um método para pesquisar. Que método vamos utilizar para planejar? Métodos para executar as atividades, métodos educativos para a formação, métodos de avaliação, métodos de sistematização, métodos de comunicação, distintos métodos que devem se corresponder com essa concepção metodológica, com essa articulação integral do processo ético-político-pedagógico que queremos desenvolver. Um outro nível, então, é ele identificar as técnicas. Então, estamos falando das ferramentas para fazer as diversas atividades dentro de cada método. Então, um método de pesquisa vai implicar utilizar umas técnicas, por exemplo, de uma consulta, de uma encuesta, de ter alguns dados de como organizar. O método educativo vai ter que ver com a utilização de material audiovisual, de textos, a construção de um círculo de debate, de estudo, uma aula virtual. Quais são as técnicas que vamos utilizar para ser coerentes em cada método, pero que devem corresponder a essa concepção metodológica mais integral. Finalmente, as técnicas são muitas ferramentas. Então, podemos utilizar uma mesma ferramenta através de diferentes procedimentos, diferentes maneiras de aplicar essas técnicas em cada situação concreta. Eu posso ter um filme, mas como vamos fazer essa discussão? Vamos trabalhar primeiro em grupos sobre alguma pergunta central para depois olhar o filme e depois compartilhar as reflexões? Ou vamos olhar primeiro o filme e depois vamos trabalhar em grupos? Ou não vamos trabalhar em grupos, vamos trabalhar na plenária? Ou vamos dividir os grupos em mulheres e homens? Ou vamos dividir por tipo de responsabilidades? Como vamos organizar os grupos? Quanto tempo vamos trabalhar cada um? Vamos articular esse vídeo com uma leitura? Essa leitura vai ser feita antes, vai ser desenvolta através de um meio virtual ou vai se entregar através de um chat do WhatsApp para que as pessoas comentem e depois vamos nos juntar. Todos esses detalhes dos procedimentos que cada técnica nos exige dentro de cada método
deve responder, então, a essa concepção metodológica e, por lo tanto, devem corresponder também à nossa proposta ético-político-pedagógica. Então, vamos falar brevemente de uma concepção metodológica, que é a concepção metodológica que, desde os processos de educação popular, estamos normalmente utilizando, e que falamos de concepção metodológica dialética. Mas por que falamos de concepção metodológica dialética? Porque ela considera essa integralidade que tem que articular, porque a realidade é integral, porque todos os elementos estão vinculados. Nossos anseios, nossos desejos, nossas atividades, no contexto em que estamos participando, a situação do momento histórico, a trajetória que temos na nossa organização, as inquietações que têm as pessoas, a realidade é integral. Um segundo elemento que a concepção metodológica considera é que a realidade é contraditória. Estamos vivendo momentos de tensão, de contradição entre distintas opções que muitas vezes são antagônicas e que, se escolhemos um determinado caminho, uma determinada opção, nos vai levar por uma orientação diferente a outra que nos vai levar a outro lugar. Pelo tanto, estamos sempre diante de distintas opções, estamos sempre enfrentando as contradições da realidade, as contradições entre os aspectos particulares e os aspectos gerais, as contradições entre a teoria e a prática, as contradições que existem entre os opressores e os oprimidos, as contradições que existem dentro do capital, entre capital e trabalho, as contradições que existem, que perpassam nossas relações de poder entre homens e mulheres. Essas contradições estão permanentemente em todos os campos da vida. A concepção metodológica dialética diz que temos que saber lidar com essas contradições, devemos sempre ter uma postura diante dessas contradições. Mas também a concepção metodológica dialética considera que a realidade não é fixa, não está fechada, não está imóvel. A realidade está em permanente movimento e, pelo tanto, devemos ter uma capacidade flexível para nos colocar diante as demandas e os desafios desse movimento. E outro elemento muito importante da concepção metodológica dialética é que a nossa realidade, toda a realidade, pode ser transformada e, em muitos campos, deve ser transformada. Pelo tanto, falar de uma concepção metodológica dialética significa ter uma perspectiva de articulação integral, de se vincular com esse movimento, essa tensão, essas contradições, e desde lá poder desenvolver uma perspectiva de transformação. Pelo tanto, uma concepção metodológica dialética vai orientar métodos que vão nos ajudar a compreender essa complexidade, mas também a agir diante dessas complexidades de forma transformadora. Vamos utilizar técnicas, ferramentas e procedimentos que vão nos ajudar a penetrar diante desses desafios e poder, pelo tanto, ter uma perspectiva transformadora de caráter integral. Até mais, temos muito que construir e temos muito que esperançar, como dizia Paulo Freire, construindo inéditos viáveis na nossa prática de cada dia, formando e formando-nos através desse processo. Abraços, companheiras e companheiros. Muito obrigado. Bom, gente, agora a gente vai para a orientação do trabalho em grupo. Aí eu vou pedir para o Arthur apresentar aí um pequeno roteiro que a gente montou para vocês se guiarem nesse processo. E eu vou fazer uma breve apresentação e daí vocês seguem para o grupo, tá bom? Cada grupo vai ter um educador aí de suporte. Esperar aqui aparecer. Pronto, chegou. Pessoal, se tem alguém aí cochilando, bora acordar, bora se espreguiçar um pouquinho, que agora a gente vai fazer uma proposta aqui de atividade do grupo, que é um pouco do que a gente está chamando de desafio pedagógico, desafio metodológico, enfim, a gente pode pensar vários nomes. Mas, né, a gente pensou muito no sentido de como a gente pode, né, nesse processo formativo de formadores, contribuir com
com a prática metodológica, né? E aí chegamos à conclusão de que, se estamos fazendo um curso de formação de formadores, seria bastante interessante, né, os cursistas se desafiarem a propor uma atividade formativa, né? De antemão, eu vou dizer que não é algo, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A nossa proposta, vocês vão ver, é bastante simples, assim, é para a gente pensar o básico do que teria numa atividade de formação, tá bom? Então, basicamente, o grupo ele irá definir uma atividade temática, né, de interesse ali e elaborar uma proposta de formação. A gente pensou algumas sugestões, aí eu coloquei aqui apenas 2. Isso não quer dizer que vocês precisem fazer elas, né? Vocês podem trazer outras coisas, né? O que aparecer, vocês podem encaminhar aí como proposta do grupo, mas a gente trouxe um pontapé, né? O primeiro seria organizar uma atividade formativa sobre o papel do sindicato à luz dos princípios do sindicalismo cotista. E uma outra sugestão seria organizar um encontro com representantes sindicais de base na sede do sindicato para refletir sobre o papel do sindicato e o compromisso militante da representação sindical de base. Mas se vocês quiserem falar sobre a atuação política das mulheres na CUT, a presença dos jovens nos sindicatos e os desafios da participação dos jovens, vocês quem sabem, tá? Isso aqui é um pontapé. Arthur, pode passar, por favor. Beleza. Então, a gente pensou alguns tópicos para guiar a construção da proposta de metodologia da atividade formativa que vocês vão construir. Aí a gente tem, assim, o que eu chamei de primeiros passos, que seria a base, né, dessa proposta de atividade formativa, que é o quê? Qualquer atividade, ela precisa de um nome, precisa de um objetivo, né, do público, do formato, de como ela vai acontecer e do seu tempo de duração. Isso seria a nossa base, seria a planta da nossa casa. Então, o ponto 1 seria, vamos definir qual atividade formativa que a gente quer propor e apresentar aqui hoje. Então, vocês dão um nome para essa atividade, um título descritivo, curtinho, só dizer o nome da atividade que vocês estão querendo fazer, querendo propor. O objetivo, essa atividade, ela vem com que objetivo? A gente pretende alcançar alguma coisa específica com ela, né? Indicar, se possível, também a intencionalidade. Olha, ela vem para cumprir uma lacuna que a gente identificou no sindicato tal. Enfim, um exemplo assim, por cima. E o público, né? Toda atividade a gente precisa pensar o público. Qual é o público prioritário dessa atividade? E aí a gente pode pensar algumas caixinhas, né? A faixa etária desse público, o ramo, a categoria, o gênero, a raça, a orientação sexual desses cursistas e por aí vai. O formato da atividade, se é presencial ou virtual, só dizer presencial, virtual, e o tempo total dessa atividade, que é para a gente ter uma noção do que é que vai caber ali ou do que não vai caber, né? Vai ficar para um outro momento, tá? Então, retornando, isso aqui é bem simples. O Oscar Hara trouxe uma coisa bem completa, né? E bem robusta ali do processo de construção metodológica. Mas como a gente só tem 50 minutos, a gente vai ser mais humilde, tá? Arthur, pode passar. Pronto, aí tem aqui a continuidade da construção da atividade formativa de vocês, que a gente diz que é o miolo da atividade, assim, o pavio da vela, é o talo da macaxeira, é o principal, que é o ponto 6, metodologia para a condução da atividade. Então, como que essa atividade será desenvolvida, né? Como será? Então, é importante que aí, nesse ponto, vocês descrevam as abordagens pedagógicas e metodológicas que serão usadas, as formas dialógicas de apresentação do conteúdo ou de discussão do conteúdo, atividades práticas, dinâmicas de grupo, o que vocês conseguirem lembrar e ver à mente e exercitar a criatividade, gente. Alegria, criatividade, prática, né? Investir mesmo aí, nesse momento. No 7, ferramentas pedagógicas, né? Para trabalhar aquela metodologia acima, a gente vai trabalhar ela como? Do que a gente vai precisar? Slides, vídeos, leituras, cartolinas, canetas coloridas, enfim, né? Quais ferramentas pedagógicas nos ajudariam a desenvolver a atividade proposta de acordo com a metodologia que a gente apresentou, tá bom? Então, é super importante aqui esses dois. Não que os outros sejam, mas os outros são mais diretos, né? Pá. Aqui acho que tem um processo de discussão, de criatividade maior, tá beleza? Mas lembrando, simplicidade, a gente não quer uma metodologia detalhadinha, hora, não sei o quê. Não, a gente só quer a proposta da metodologia e ferramentas pedagógicas. E aí, por fim, a gente pensou
que em todo o processo de construção de uma atividade formativa, coloca obstáculos, né? Tanto no antes quanto no durante, e às vezes até no depois, né? No processo avaliativo. Então, a gente pensou assim, quais os desafios? Então, vamos pensar aí e relatar os potenciais obstáculos ou dificuldades que podem surgir durante a construção dessa atividade. Vamos imaginar cenários problemáticos que poderiam inviabilizar ou, no momento da atividade, criar algumas questões ali que, né, poderiam, sei lá, impossibilitar ali o nosso objetivo principal, a nossa intencionalidade lá na frente, lá atrás. Então, por exemplo, dificuldades técnicas, a baixa participação dos cursistas, limitações de tempo, e aí, etc., vocês podem criar e imaginar. Se possível, e aí se possível mesmo, porque considerando os 50 minutos, se vocês conseguirem, né, a partir da identificação dos desafios, apresentar como que ele poderia ser resolvido, né, ou encaminhar aí uma possibilidade de resolução desse problema, dessa questão identificada, relatar isso, né? Para baixa participação poderia ser feito isso, entenderam? E aí é basicamente isso, pode passar, tu acha que acabou, né? Pronto, acabou. Agora é a lâmpadazinha ali se fechando, todo mundo construindo junto. Ficou alguma dúvida, gente, em relação à orientação para o trabalho em grupo, que vocês querem tirar aqui? Ou a gente já pode caminhar e ir embora todo mundo para os grupos aí, Marquinho dividir a gente em 4 grupos e a gente ir para o trabalho. Estão entendendo que o silêncio foi todo mundo concordando, né? Beleza, então. Então, podem fazer a mágica aí dos compartilhamentos, que eu não sei fazer essa mágica. Vamos lá, então, rapidamente aqui, companheiros e companheiras. É aquele momento nosso lá, só para avisar mais uma vez para a galera aí que, como o Naldo colocou, se houver alguma inconstância na internet, porventura cair, na medida que voltar, fiquem tranquilos que a gente vai redirecionar novamente para os grupos, tá? Então, fiquem tranquilos aí se houver qualquer inconstância aí na internet. Beleza? Vou criar os grupos aqui, automaticamente vocês já vão receber o convite para poder entrar para as salas, certo? Então, só ajustando aqui, 50 minutos a gente vai usar, né? Isso. E 4 grupos. 4 grupos, exatamente, já está aqui já certinho. Vou deixar a contagem regressiva com 60 segundos após o término aí para poder avisar a galera que finalizou. Então, vamos lá. Ok, aí é só a galera agora ir acessando os grupos. O nosso cronômetro já está rolando aqui 49 minutos e 50 segundos. Agora eu só preciso direcionar os educadores. Tácito na primeira sala. A Aline já está na segunda. Vamos ver onde está o Arthur, já está na terceira. O Tácito está na quarta sala. Vou colocar para a primeira sala, certo? É isso. Aqui tudo ok, então, gente. É só agora. Eu nem entrei na sala, já voltei. Já voltou? Calma aí, Tácito. Mas não apareceu para você, Tácito? Não, estava indo para lá e já na Aqui 4, tá, estava. Era na 4. não, aqui está aparecendo que não ingressou, mas faz assim, eu vou te mandar para 2 e te volto para 1 novamente, beleza? 4. Só para fazer a jogadinha aqui, ó. Então, vou te mover para a sala 1. Na formação e, se possível, ir investindo na formação de novos dirigentes, né?
E aí o objetivo é trazer para os trabalhadores da base ter uma maior compreensão sobre o que é, como funciona o sindicato, né, um pouco da história, como se dá a negociação, né, que os sindicatos fazem, enfim, explicar melhor o trabalho mais detalhadamente do sindicato, né? O nosso público-alvo são novos trabalhadores, né? Trabalhadores que entraram na categoria, né, há pouco tempo, jovens também, né, recém-sindicalizados, e aí, independente de gênero, né, homens, mulheres, nós pensamos que o formato ideal para ter essa aproximação, né, da base, esse vínculo, o formato ideal seria presencial, né, e um tempo de um dia, 8 horas. E aí a gente pensou que esse curso poderia se repetir, né, para outras pessoas, sei lá, dali 6 meses, fazer para os novos trabalhadores, os novos sindicalizados, né. Aí, depois do formato, do tempo, a gente pensou na metodologia, né? Então, a metodologia vai ter, claro, uma parte expositiva, né, com os conceitos e tudo mais, mas de uma forma mais participativa, de diálogo, de perguntas geradoras, né? A gente pensou até numa dinâmica assim, de perguntar para quem está ali fazendo o curso o que eles pensam que é o trabalho do sindicato, né? Para a gente trazer a visão deles, né? A gente anota, né? De repente faz um painel com com a visão que eles trazem de como é o trabalho do sindicato, para ao longo do curso, ao longo do dia, a gente ir ou desmistificando, né? Ou confirmando, né, aquela expectativa que eles trazem. Então, o que a gente vai usar? Textos de base, a gente pode usar dinâmicas, né? Como, por exemplo, essa dinâmica aí das perguntas mesmo, né? E aí vamos precisar de material de papelaria para fazer um painel, alguma coisa assim. Podemos usar músicas, poesias, né? Dá para fazer bastante coisa aí dentro dessa proposta. Desafio. A questão do ser presencial é um desafio, né? Porque de repente vai ter trabalhador que não vai querer se deslocar, né? Ou até mesmo em alguns lugares em que o sindicato, vamos dizer, entre aspas, não é bem visto, de repente o trabalhador não quer ser visto na sede do sindicato, né? Alguma coisa assim, tem essa questão também. Então, o desafio do ser presencial, né? Aí isso pode gerar pouca participação, não vai ter muita adesão. De repente, é um sindicato que não tem uma disponibilidade de local. Aí a gente começou a pensar, e aí, o horário? Quando é que vai ser isso? O horário de expediente vai ser no contraturno, vai ser no final de semana, vai ser dividido em dois, né? Essa carga horária de 8 horas. Recursos materiais e financeiros, né? Porque dependendo do sindicato, a gente sabe que é mais escasso. O preenchimento de vagas, de repente a gente abre 30 vagas e aparece meia dúzia de pessoas. E aí a gente pensou nos desafios do formador também, que é dominar o conteúdo e envolver os participantes, né? Porque se o nosso objetivo é fazer com que eles fiquem e se interessem pela atividade sindical, a gente tem esse desafio aí, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Juliana, muito boa a apresentação do grupo. E eu queria agora chamar o grupo 2, que eu acho que é a Grace, que ficou como relatora, é isso? Sim. Com a palavra, a Grace. Então, o nosso grupo era maioria mulher, tínhamos só um companheiro e ele ficou bem caladinho. Então, só o Michael. Então, aí a temática ficou. Pode passar, por favor. A atividade que a gente propôs é organizar uma atividade formativa sobre o papel do sindicato e a participação das mulheres no sindicalismo cutista, mesmo para exaltar, né, a participação de mulheres dirigentes e
e tentar trazer mais mulheres para a dirigência do sindicato. O objetivo da nossa formação, dessa atividade formativa, é conhecer a luta do sindicato e a importância das mulheres nas instâncias de poder, para ampliar a participação, né, e a valorização do sindicato. O público seriam trabalhadores de base, mas especialmente as mulheres. O público principal, né, seriam as mulheres, mas isso não significa que os homens não poderiam participar dessa formação conosco. A gente pensou no formato presencial, mas com o tempo curtinho de 2 horas. A metodologia de condução, no primeiro momento, né, uma mística que envolvesse todos os participantes. Um segundo momento, a exposição dialogada da temática, que seria em forma de texto, né? Trabalho, e aí, em forma de texto ou vídeo, ou os dois. Trabalho em grupo com questões orientadas para refletir sobre a dificuldade das mulheres participarem dos sindicatos e o papel da subalternização das mulheres no sindicato, que, assim, no meu caso, não é... Eu sou do Sindicato da Educação, né, o Sindiúte. Então, não é o meu caso, mas em alguns sindicatos a participação das mulheres é mínima, né? A maioria é homem, então valorizar a participação das mulheres. O quarto momento, né, seria essa apresentação dos grupos, e o quinto momento, os encaminhamentos. Caso não surgisse esses encaminhamentos e caso esse sindicato não tivesse, a gente colocou uma criação de um coletivo de mulheres. As ferramentas pedagógicas, como eu disse, seriam... primeiro a gente pensou na ambientação do lugar, né? Imagens de mulheres sindicalistas importantes na luta, faixas, bandeiras, música, ambiente, cheiro, porque é sempre bom ter um cheirinho, né? Para estimular os sentidos, uma planta no local, objetos que remetam à luta das mulheres, e o vídeo do início com a temática. E para os trabalhos em grupo, cartolina, papel pardo, pincel atômico. E aí os desafios que nós encontramos foi a disponibilidade de tempo para uma atividade presencial, em função da dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres, a dificuldade de liberação das companheiras da base para participar da atividade, não ter com quem deixar os filhos pequenos e a liberação de orçamento do sindicato. Pode passar, que tem um próximo. E aí a gente sugeriu como superar esses desafios, né? Criar espaço de ciranda, juntamente com a pessoa para cuidar das crianças, né? Que seria não ter com quem deixar os filhos. Então, estamos propondo criar um espaço para as crianças. Organizar a atividade com antecedência, né? Para garantir mais participação. Interlocução entre o sindicato e o local de trabalho na questão da liberação. E a questão do orçamento, né? A gente propõe assim um orçamento anual na secretaria do próprio sindicato, essa ação formativa. A respeito do tema também, eu esqueci de falar lá no começo, surgiram... A gente não teve tempo de pensar na mística, porque surgiram, assim, inúmeras ideias, a gente sempre tem ideias, e inclusive uma companheira sugeriu falar sobre a Amazônia, a COP30, que é muito importante, mas acabou ficando essa ideia sobre a participação das mulheres, que também é de uma importância do mesmo jeito. Obrigada, Grace. Muito obrigada. E agora, vamos para o grupo 3. Então, Renata Vila, é isso? Isso. Com a palavra, Renata. Renata, a palavra é sua. Boa noite. O nosso grupo, na verdade, a gente foi pensando, a atividade já foi dando nome, né?
que seria trazer um pouco sobre a questão das bandeiras de luta da classe trabalhadora. E aí, pensando nessas bandeiras de luta, destacando o compromisso, né, dos sindicatos no colonialismo, a questão do feminismo, antirracismo e diversidade sexual. A nossa intenção era que, de fato, né, o conjunto da base dos trabalhadores, do sindicato, da juventude, dos próprios coletivos auto-organizados e também incluindo a questão dos povos indígenas, pudessem debater sobre esses temas de forma crítica, né, entender o quanto o processo de formação social do Brasil é baseado, é instaurado a partir dessas violências sobre a vida do povo, né? Então, entender que não é uma coisa que é o tema que está no auge de discussão no momento atual, mas que isso impera sobre a nossa caminhada e impede que isso seja feito de forma mais leve, né? Podemos assim dizer. E aí a gente colocou que também incluir também esses debates que também não são identitários, que também fazem parte da formação da estrutura da desigualdade social brasileira. O público, a gente tinha pensado, assim, a gente colocou aqui o público 50 pessoas, mas a gente entende que o público tem mais a ver também com os próprios desafios, né? Que dialoga que a dificuldade do público tem a ver com os desafios. Mas supondo que dá certo, a gente pensou 50 pessoas e que seria determinado pelo público que eu citei anteriormente, né? Que seria a base dos sindicatos, a própria juventude, os coletivos auto-organizados, os povos indígenas. A gente pensou que esse formato teria que ser presencial, né? Exatamente pelo calor e a energia que o presencial nos possibilita e que seria de 2 dias. Essa seria a intenção. Em relação à metodologia, a gente entende que a metodologia, óbvio, a gente estrutura um formato pensando sobre, mas também tem muita coisa que depende muito do perfil do público, né? Mas aí a gente colocou algumas possibilidades. Então, nem é que tem que ser tudo, nem é que tem que ser cada um separado, mas que a gente conseguisse analisar as possibilidades. Seria mesas de diálogos, seria convidar especialistas nos temas, fazer grupos de trabalho, né? Porque os grupos de trabalho, como a gente faz aqui, dividindo, né, potencializa esses debates, né? Que muitas vezes no grupão a gente tem mais dificuldade de falar. Poderia fazer uma dinâmica do privilégio, que é trazendo aquela, quem já fez isso e quem conseguiu isso, né? Tem algumas coisas que passam na internet, tem algumas dinâmicas dos coletivos que são feitas, que é sei lá, por exemplo, eu estudei em escola pública, entrando na universidade pública, enfim, usando palavras que, de fato, colocam mulheres e homens em situações diferentes, entre pessoas negras e pessoas pessoas brancas, enfim, trazendo um pouco da dinâmica do que é ser cada grupo social desse posto, né? A questão de apresentação dos debates, discussões, poderia ser de várias formas, né? Poderia ser desenho, poderia ser música, poderia ser poema, poderia ser uso da cartolina, poderia ser, por exemplo, uma atuação a partir do Teatro do Oprimido. Uma possibilidade de potencializar esses debates seria a partir de perguntas geradoras, né? E isso fizesse que a galera se animasse para falar um pouco mais sobre a importância das relatorias e algo que também é fundamental é que a gente pense nesses espaços cirandas, mas não cirandas simplesmente para garantir que as mães consigam estar participando desses momentos, que isso é fundamental, mas que essa ciranda seja pensada de uma forma metodologicamente pensando a mesma coisa que está sendo vista pelos adultos, né? Então, ter espaços de metodologia mesmo para pensar. Se o debate é sobre feminismo, pensar essa ciranda para discutir sobre o que são crianças meninas e crianças meninos, enfim, colocar aí alguns exemplos, né? Sobre a questão das ferramentas, a gente colocou aqui como recurso, né? Vídeo, texto, use cartolina, a mística, filmes que podem ajudar a gente também a trazer algumas discussões, que aí vai depender da temática, tarjetas, canetas, folha A4, crachá para identificar os participantes, data show, microfone. A gente pensou, porque vai que a gente precisa fazer um podcast para trazer o debate que foi colocado. Então, um microfone lapela, um microfone que pudesse ter uma qualidade, né? A questão do quadro e do computador. Sobre os desafios, eu acho que é uma inquietação para todo mundo que está aqui,
com certeza, se alguém não escreveu, mas sabe que é real, que é a questão do financiamento, né? Que é a gente até falou assim, a formação são para quantas pessoas? Depende do financiamento. Se tiver dinheiro, tem formação para um bocado, né? Então, o financiamento é algo central, né, para esses processos de formação presencial e também online, né? Porque também tem, enfim, óbvio que despende bem menos, mas é necessário. E aí, esse debate de financiamento tem também o tocante do papel dos sindicatos assumirem isso como sua tarefa, né? E a sua tarefa é, de fato, garantir a formação, e aí pensar rateios dos sindicatos, pensar dos parceiros e parceiras, mas que isso, de fato, é um desafio nosso. E aí, óbvio, né? Pensar o financiamento está implicando pensar a alimentação, pensar essa logística, pensar essa hospedagem. A gente tem alguns estados e algumas cidades, né, que tem algumas bases sindicais que tem uma estrutura maior, né? Por exemplo, em Recife tem eu não lembro a sigla, mas Sindisprev, acho que é isso, que é o sindicato que tem uma estrutura bem boa, que é como se fosse um hotel, que inclusive é utilizado para outras, muitas atividades políticas, mas também tem sindicato que é pequenininho, mas também tem estruturas de movimentos sociais, eu vou trazer um exemplo do MST, e tem umas bases de centros de formações que são grandes e que também conseguem aglutinar e ter acesso para ter espaço de formação. E aí, óbvio, né, quando a gente for pensar essa formação, é fundamental que seja pensada essa questão do translado, preço das passagens, né? E aí, óbvio, cada estado tem... eu vou trazer sempre, falamos muito Pernambuco, porque Pernambuco tem Agreste, Sertão, ele é compridinho, e aí tem que estar pensando nessa logística do translado e da questão das passagens, e tem outros estados que depende, por exemplo, de passagem aérea, ou também deslocamento maior, como é a Bahia, enfim. E aí, pensar esse local que de fato, né, e acho que a gente acabou não falando, mas é uma coisa que a gente sente muito, né, em Pernambuco, tudo é capital, mas o estado é comprido, podia ser no meio, né? Para entrar nas reuniões de coletivo de juventude, a gente sempre briga isso, porque não está no meio do estado, para ver se o negócio, para quem não vem do sertão, não sofre tanto por conta do deslocamento. Mas também pensar também a questão da quantidade que esse espaço pode garantir de uma participação, né, do pessoal para a formação. Outro debate que a gente acabou colocando como desafio, que ok, tem o dinheiro, tem o espaço para a formação, mas às vezes a gente não consegue a liberação do nosso trabalho, da base sindical, que inclusive a gente representa, né? Então, também tem essa questão, que é um desafio grande, que é sobre a liberação dos locais de trabalho. E o desafio também, que nunca pode esquecer, que é a questão das mães, que precisam participar desses espaços, e aí pensar o anterior e o que está, né, o anterior, que é garantir que ela chegue lá, mas quando chegar lá, de também conseguir participar da formação, ter um espaço garantindo para as crianças, que é a questão da ciranda que a gente colocou ali em cima. Acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, o grupo pode falar. Obrigada, Renata. Então, agora vamos para o grupo 4. Eu não sei quem vai ser relator do grupo 4, eu não tenho nome. Quem que seria o relatora, o relator do grupo 4? Acho que sou eu, Eduarda Maria. Eduarda, é isso? Isso. Eduarda, a palavra é contigo. Vou ser bem sucinta aqui. Então, nosso grupo pensou numa formação pensando a comunicação e o uso das redes sociais e os desafios que envolvem isso na militância sindical. E o objetivo seria, né, qualificar a nossa atuação na luta contra as fake news, mas acabou que depois a gente não foi esse o enfoque principal, mas isso está dentro do objetivo. Seria melhorar e fortalecer a nossa comunicação com a base e superar os desafios de participação no virtual. Isso pensando que existem dirigentes, né, que fazem ali uma atuação presencial muito boa no cara a cara, mas que não têm tantas habilidades quando se trata do uso de ferramentas digitais e das redes sociais. Então, para o público-alvo já seria isso, né? Esses dirigentes sindicais que não têm tantas habilidades com as ferramentas digitais. Então, iniciantes ou considerando desde os próprios
processos básicos de uso de ferramentas digitais e das redes sociais que estão sendo mais utilizadas na atualidade. E aí o foco nesses dirigentes sindicais, mas também pessoas que atuam, né, na militância e têm interesse pela temática e por essa formação, considerando o mundo digital. Pensamos no formato presencial, né, por essa necessidade de levar desde as questões básicas, né, iniciais, passo a passo. Então, um formato presencial seria o ideal. E aí, quanto ao tempo, primeiro a gente tinha delimitado um dia, né, 8 horas de formação, mas depois foi discutido que seria pouco, pensando que o público seja pessoas iniciantes, né? Então, 2 dias de formação. Pode passar. Acho que engoliu alguma parte. Vê se tem um slide antes desse entre o outro que estava anteriormente. É porque está cortando a parte de cima da metodologia. Isso, está melhor assim. Ah, tá. Então, quanto à metodologia, né, com o intuito de garantir essa participação e interação de todos, seriam feitas, né, primeiro, passos iniciais para uso das redes sociais. Tem pessoas que não entendem desde a metodologia básica para instalar um aplicativo, né, fazer, né, o uso daquela ferramenta, mas desde esse primeiro passo, que seria baixar, né, fazer aquele cadastro inicial, considerando, por exemplo, nós pensamos em Instagram e WhatsApp, que são as redes mais utilizadas atualmente, né, criar uma conta naquela rede social. E, considerando isso, garantir condições para essas atividades práticas, né? Fazer um passo a passo, né, com a programação detalhada, que parte desde aos mecanismos simples até os mais complexos dentro dessas redes sociais. Proposta da dinâmica, atividade prática com a elaboração de um roteiro e gravar e publicar um vídeo ou áudio com conteúdo de mobilização, entre outros. Então, dentro dessa metodologia, depois dessas atividades práticas, seria pedido um produto final, né, que poderia ser um vídeo, desde a gravação do vídeo, a publicação, né, nas diferentes redes sociais, ou até mesmo áudio de mobilização, né, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldades básicas, que é enviar, né, esse áudio, esse vídeo, até mesmo no WhatsApp. E também pensamos depois, né, que esse poderia ser dividido, na verdade, entre esse produto final, que poderia ser um vídeo, poderia ser áudio, ou poderia até mesmo ser um card de divulgação. E aí, de que forma que isso se daria, né? As pessoas têm mais dificuldade ou mais interesse em cada uma dessas determinadas produções, ela se direcionaria àquele grupo específico, né? Então, dentro dessa formação, se dividiria em grupos e cada grupo poderia, né, produzir um produto final diferente. Sobre as ferramentas pedagógicas utilizadas, né? O básico, que seria um celular, porque muitas vezes a pessoa vai ter aquela ferramenta, então é ela que ela precisa utilizar, um roteiro, né, pensando no vídeo, da gravação, o que seria falado, e o tempo limite, com passo a passo, e também de que forma que isso seria explicado, né, anteriormente, com slides, enfim. E quanto aos desafios, né, pensamos quanto à participação, né, como foi elencado pelos outros grupos, pensando em dirigentes não liberados, recurso financeiro, né, para possibilitar essa participação. E aí colocamos aqui que constar a disponibilidade de datas, né, seria uma solução, pensando, temos uma estimativa de um número X de pessoas que queremos que participem. Qual que seria uma data mais viável em que a maior parte dessas pessoas conseguiria participar? E aí, um dos maiores desafios que seria essa pessoa, né, ou as pessoas que vão estar à frente dessa formação, precisam dominar, né, plataformas também
tanto as plataformas mencionadas, como plataformas de edição de vídeo, de card e de reuniões, né? Que, como a gente viu, muitas pessoas têm tido dificuldade para entrar, né, nas plataformas de reuniões. Nós falamos também sobre desafios para possibilitar a participação de dirigentes mulheres, né? Acho que não chegamos a digitar aí, mas foi mais ou menos a proposta que foi colocada anteriormente, né? De pensar espaços para receber essas mães, receber essas crianças, para possibilitar uma participação geral. E é isso. Obrigada, Eduarda. Pessoal, é o seguinte, nós estamos com uma questão do horário, e eu queria pedir para todos a paciência, porque nós temos mais algumas coisinhas para encaminhar hoje, e eu acho que, dada a riqueza, a importância desse trabalho em grupo, que eu queria até fazer uns comentários 5 minutinhos antes da gente passar para o outro momento, mas eu tenho certeza que eu queria destacar, parabenizar todos os grupos, e eu acho que foi impressionante a riqueza desse grupo, a diversidade e a relevância das temáticas, e o esforço que eu acho que, assim, que foi colocado aqui, imagino que tenha sido um bom debate nos grupos. E aí tem uma questão, queria colocar, que esse exercício, esse desafio colocado hoje, até para retomar tudo que a gente vem discutindo, nós estamos na metade do percurso formativo, estamos no 5º módulo, e já estávamos falando lá do trabalho de base, que quando a gente leu aquele texto, se colocava muito claramente, o Ranulfo Peloso colocava a questão do basismo, espontaneísmo, como algo para ser superado, que era necessário a gente pensar antes uma ação formativa. Então, assim, eu tenho certeza que quando todos aqui apresentaram atividade formativa, quando um ouviu o grupo do outro, tenho certeza que foi borbulhando também ideias. Acho que teve muita troca de ideias. Eu acho que é essa riqueza na educação popular, pensar antes, dialogar com realidades e saberes dos participantes. Isso aparece em quase todas, né? Essa preocupação com a realidade, com essas temáticas todas são relevantes porque fazem parte de problemáticas que nós temos hoje. E a preocupação com a questão metodológica, com propostas participativas, dialógicas, aparece Paulo Freire muito, né, na questão das perguntas geradoras que aparecem aí, a questão dos desafios, inclusive da formação e autoformação do educador, que vai pensar uma atividade formativa já é um ato formativo para nós. Quer dizer, hoje nós estávamos refletindo sobre, até então vínhamos refletindo, lendo textos, pegando questões orientadoras e fazendo uma reflexão em grupo, e hoje o desafio foi a gente pensar, se colocar numa tarefa de educadores, pensando uma atividade formativa. E o trabalho em grupo, que a gente estava olhando aqui, também teve uma diversidade, né, de pessoas. A gente estava pensando um exercício de planejamento de uma formação, mas que tinha uma diversidade regional, uma diversidade de categorias, uma diversidade de pessoas aqui, e pensar junto. Esse processo ele é super rico, né? Tenho certeza que cada um pensasse sozinho uma atividade, o resultado não seria tão rico assim. Então, só queria destacar essas questões que foram bem importantes no desenvolvimento metodológico. Aparece alguns com mais detalhe, outros não, nem tanto, mas as intencionalidades e o percurso formativo pensado, né? Tentando pensar a criticidade, tentando pensar a participação. Então, isso aparece muito de forma geral no grupo, porque o desafio que é um curto tempo, vocês pensarem uma atividade inteira. Então, eu acho que isso foi colocado. E, em termos de desafio, permanece sempre aquele desafio nós, que estamos na rede de formação da CUT, que estamos nas organizações da aposta, da luta pelo investimento na formação, né? Isso aparece muito claramente, assim, a questão da aposta da formação precisa, o movimento sindical, a formação é super importante para a gente poder ampliar a luta, qualificar a luta, mas também é preciso investimento. Então, são duas coisas que aparecem de maneira geral, como desafios da formação, o próprio investimento, a luta pela liberação dos trabalhadores para terem esse tempo para a formação, mas também um outro
um outro desafio que é a nossa formação enquanto formadores. É a formação, se preparar para uma formação, mas também viver a formação é uma autoformação permanente, né? Aquilo que o Paulo Freire sempre fala do inacabamento. Nós, como educadores, temos que estar abertos e podemos, essa riqueza, a criatividade, a troca de ideia, troca de experiências é que fortalece uma proposta educativa popular, participativa. Eu acho que mais do que nunca, quando falei do grupo, parece também, tem uma questão muito importante que é sutil, mas ela é fundamental. A gente tem que ter o brilho no olho para pensar a formação, a gente tem que pensar acho que ser formador também é contagiar os outros, né? Então, a questão de pensar mística, pensar práticas formativas. Então, não existe formação de uma forma burocrática. Eu acho que nenhum dos grupos apareceu dessa maneira, que é aquilo que Paulo Freire fala, né? Da dialogicidade, da alegria de tentar pensar estratégias de participação com mística, com música, com essa diversidade de práticas, para a gente poder envolver os participantes. Então, assim, eu queria só fazer esse breve comentário, que merecia mais comentário, mas dado o horário, eu colocaria dessa maneira. Claro, tem muitas coisas, foi muito ricas as apresentações. Se a gente se dedicasse a cada uma delas para falar, tem muita coisa para falar e muitas ideias fantásticas, pensando que a gente tem um limite, está fazendo uma formação de formadores virtual. Acho que o trabalho foi maravilhoso. Acho que, assim, eu tenho certeza, não sei se é um sentimento geral, mas assim, a gente percebe a riqueza da produção da noite de hoje. Foi muito relevante, muito interessante, e todas as propostas, todo mundo se desafiou a construir as propostas, né? Então, eu só queria fechar com uma frase do Paulo Freire, né? Pensando a gente como futuros formadores, né? Que a gente já é também, como sindicalista, a gente faz formação o tempo todo, mas a tarefa de pensar uma atividade formativa, ela requer, como diz Oscar Hara, alguns elementos, que é a questão metodológica, procedimentos, de pensar coerentes com a nossa concepção de educação, uma educação outra, uma educação libertadora, emancipadora, crítica, né? Eu queria fechar só com uma frase do Paulo Freire, que eu acho que cabe muito nessa noite, né? Paulo Freire dizia: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos sabemos alguma coisa, todos ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E hoje foi uma noite, na minha opinião, de muito aprendizado. Parabéns aos grupos. Obrigada, eu passo a palavra para o Jairo. Isso aí, Rosana. Eu também parabenizo todo o esforço, toda a dedicação, todo o comprometimento de todos nos grupos. O resultado foi essa belezura aí. Isso vai estar disponível para vocês. Eu acho que muitos de vocês podem pescar isso aí e aprofundar e desenvolver, né, nos seus locais. Afinal de contas, vocês estão aí no processo de formação de formadores, serão educadores militantes, uns já são, outros serão ainda com mais condição e competência. Eu queria muito brevemente e rapidamente, chegamos naquele momento da avaliação, né, gente? Eu coloquei aí no chat, né, um link para uma avaliação. Essa avaliação da aula 5, desse momento agora, nós estamos na metade do percurso formativo do nosso programa de formação de formadores inicial. Então, acho que cabe, além da gente fazer uma avaliação dessa aula especificamente, a partir, né, de alguns olhares sobre o conteúdo, sobre a metodologia, sobre as ferramentas utilizadas, os materiais, sobre a nossa condução aqui, né, minha, da Rosane e da Marciana. Então, alguns aspectos dessa formação, positivos, negativos, vocês têm a oportunidade de colocar lá na avaliação, na primeira parte da avaliação. E agora tem uma segunda, a gente está sugerindo uma segunda parte que é super importante para a gente, da equipe nacional, que é uma avaliação desse percurso, dessa metade desse percurso, da aula 1 à aula 5, essa aula, né? É fundamental que a gente tenha a possibilidade, né, de amadurecer um pouco. Para fazer essa avaliação, a gente está, do percurso, da metade do percurso, a gente está sugerindo, né, nessa segunda parte, uma autoavaliação de vocês.
tá? Como é que vocês consideram a participação de vocês, né, nessas 5 aulas? Qual é a contribuição, né, que vocês puderam dar nesse processo de construção coletiva que a gente vem tentando desenvolver, principalmente a partir, né, desses trabalhos de grupo que toda aula a gente desenvolve, né? E a realização das atividades, né, intermodos ou entre modos, né? Quero que vocês se autoavaliem nesse sentido. Então, tem 3 questões abertas para vocês desenvolverem uma avaliação, e, por último, tem 2 outras questões que têm a ver com a autoavaliação também, que aspectos contribuíram para o aprendizado de vocês, então, a questão individual, né? E que aspectos intervieram, né? Interferiram negativamente para o aprendizado de vocês, né? Vocês testem o link. Eu sei que da outra vez, na aula passada, deu um problema no link, então o link está aí no chat, tentem abrir logo. Se tiver problema, vocês dizem. Nós fizemos vários testes aqui com várias pessoas, o link está abrindo, né? E, importante, o prazo para vocês, né, fazerem essa avaliação, preencherem essa avaliação, será amanhã até às 16, 18 horas. Não é melhor colocar no grupo? Eu vou botar lá no grupo, mas já está aí no chat, tá bom? Beleza. Então, vou botar a avaliação também no grupo e o prazo, beleza? Então, para a gente concluir mesmo, Rosana, para fazer a apresentação da atividade intermódulo. Pessoal, vamos agora já indo para os finalmente, para a gente fazer o encaminhamento para a próxima atividade. Nós temos atividade aqui entre módulos. Lá na plataforma, vocês vão ter 2 atividades. Tem aí um link tem a tela para mostrar a atividade? Tá. Não, essa é da avaliação, da atividade entre módulos. Que seriam 2 atividades que vocês vão ter. A gente assistiu esse vídeo do Oscar Hara hoje, que foi um trecho, foram 11 minutinhos. O que nós estamos disponibilizando lá na atividade entre encontros? A gente está disponibilizando o vídeo do Oscar Hara na íntegra. São 24 minutos, a gente pegou só um trechinho, vale a pena, porque depois ele vai falar mais de Paulo Freire, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Então, isso fica como um complemento, acesso ao vídeo na íntegra, que obviamente pelo tempo de hoje não era possível a gente assistir, então estaria ele na íntegra lá na atividade, lá na plataforma. E uma outra atividade bem importante, que ela é preparatória para o nosso próximo encontro, o 6º encontro, que é um texto que tem lá, um artigo da revista Forma e Conteúdo, então nas páginas 130 e 135 está lá. Então, que vocês leiam esse capítulo, essa parte, 130, o artigo chama Política Nacional de Formação, Educação Profissional e Experiência da Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, que é um pouco do que nós vamos discutir lá no módulo Educação e Trabalho, a formação dos trabalhadores e trabalhadoras. Aí tem uma questão aqui para vocês, desse artigo, para vocês fazerem uma tarefa. Então, vai ser daqui a 15 dias, tá? Então, vocês vão ter 15 dias aí para estar fazendo essa tarefa. Então, tem uma questão que a gente formulou aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, a gente já fez vários modos, discutimos hegemonia, trabalhamos um pouco Paulo Freire. Então, a gente pensou assim, vamos pensar um pouco a parte, até aqui, estudamos, até aqui, que nós já debatemos até aqui, então, colocamos a seguinte questão. Tá. Estudamos o conceito de hegemonia em Gramsci e no processo educativo dos trabalhadores e trabalhadoras, observamos a criação do senso comum a partir de consensos para a dominação e exploração do trabalho pela classe dominante. A partir do quadro que tem na última página do texto, que vocês vão ler, nesse artigo, né, que a gente está propondo, que é a página 134, escreva quais elementos do modelo de competências que você considera mais sedutor para os trabalhadores e trabalhadoras que precisamos enfrentar para a construção de uma educação contra-hegemônica. E por quê? Aí vocês vão adicionar lá no tópico de discussão esses elementos, que vocês vão ter nessa página 134, uma proposta do capital e a proposta do trabalho, e um pouco
vocês vão tentar ler aquilo e tentar extrair. Isso é bem importante, porque como a gente tem pouco tempo, vamos entrar numa nova temática, é bem importante vocês fazerem essa atividade. Então, um pouco essa a proposta de atividade entre modos, assistir o vídeo e ler esse texto e responder essa questão, participar aí no grupo de discussão. E eu queria só chamar a Aline aqui para a gente fazer um fechamento agora, para a gente encaminhar para o próximo encontro. A Aline está aí? Tô. Então, gente, para encerrar mesmo, já estou escutando para encerrar há bastante tempo, né? Mas agora, para encerrar mesmo, fazer aquele convite bem especial, que a gente vai. A nossa próxima aula, nossa sexta aula, será no dia 18 de julho, com essa tarefa que vocês têm, ela para dar uma aquecida, para a gente poder conversar sobre o tema da educação e trabalho, a disputa na formação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um convitinho para a gente se ver no dia 18, para a gente refletir sobre essa temática, à luz de tudo que a gente foi conversando, e aí lembrar de fazer atividade. É isso, né? Nos veremos então no dia 18, e obrigada por todo mundo estar aqui, né? Foi uma aula muito linda, e até mais, gente, são 9h30 já, né? Tchau, 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 gente. bom descanso. Boa noite, bom Valeu, descanso. pessoal. Tchau, Bom tchau. Boa noite, descanso. pessoal. Bom descanso. Até Boa Tchau, mais. noite, gente. bom Boa descanso. noite. Olha, eu fiquei até o final com Tchau, vocês, gente. viu? Tchau, Ah, aqui tchau. valeu, né? Boa Boa noite. noite. Tchau, Até tchau. o final. Tchau.